Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Como se assentasse, aproximou-se aos seus discípulos e ele passou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, por causa dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vós ser perseguido por minha causa, e vos injuriares, e vos perseguirem, e mentindo disserem a todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Pai querido, obrigado pela leitura da palavra gloriosa do Senhor. Fala sempre conosco no nome de Jesus, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Versículo 1. Todos encontraram? Nós oramos e colocamos todos os empresários da nossa cidade em nossa oração, pelo comércio da nossa cidade. Nós oramos neste momento, ó Deus querido, por esse irmão, por essa irmã, por esse jovem adolescente, essa criança. Nós entramos em oração neste momento, Senhor. E aqui no capítulo 5 de Mateus, Jesus, ele vai falar com os seus discípulos. Primeiro ponto, Jesus viu uma grande multidão. Jesus vê uma multidão e ele sobe ao monte. Primeiro ponto, Jesus precisava subir para um lugar mais alto para que todos tivessem ali o momento de poder ver Jesus. Segundo ponto, Jesus nos lugares do monte mais alto, próximo às águas, quando ele falava sem microfone, ele não precisava, porque o barulho, a fala de Jesus ecoava na água, retornava para as pessoas como o quê? Uma caixa acústica. Alguém já falou próximo às águas? Você já sozinho na água ali e começa a falar para você ver. A sua voz de volta, você ouve ela. Então Jesus tinha uma caixa acústica ali, uma multidão. E ele sobe, ele senta. Possivelmente, aqui nessa tradução diz que possivelmente ele assentou. Na tradição contemporânea diz que ele assentou. Então vamos parar com esse negócio de possivelmente, mas cada um quer dar um jeitinho de falar alguma coisa diferente, né? E tem pessoas que querem falar alguma coisa diferente só para achar que ele é mais sábio do que os outros. Se a Bíblia diz que ele sentou, então por que dizer possivelmente ele assentou? Eu estava, na hora da leitura, eu estava lendo aqui, eu me chamava, possivelmente, me chamou a atenção esse possível. Porque a Bíblia diz, no Sermão do Monte, Jesus assentou. E o assentar de Jesus, ele começa a ensinar. Ele assenta e começa o ensinamento. Oh, aleluia, glória a Jesus. Uma vez, eu fui na escola, foi uma escola. Aí o professor assentou e começou a ensinar. Teve um aluno que falou assim: pastor, professor, por que o senhor está ensinando assentado para a gente? Aí ele foi entrar sobre Jesus. Jesus assentou, eu vou assentar. Pai, não é porque Jesus assentou que eu tenho que sentar. Você imaginou eu aqui no púlpito? Vocês sempre me viram pregando em pé. Aí eu coloco uma cadeira aqui e vou pregar sentado. E depois eu procuro um jeitinho brasileiro para dizer
para os irmãos, irmão, está aqui escrito, Jesus sentou e falou. Não, a gente tem que saber, entender essas coisas. E Jesus começa a ensiná-lo, Jesus começa a trazer a palavra, Jesus vai dizendo para eles, bem-aventurados humildes, isso já vai a partir do versículo 3. É aí que Jesus começa a falar. Porque até então no começo está trazendo uma introdução do que Jesus vai falar. Ele avista uma multidão, ele sobe ao monte e aí assentou. E os discípulos começam a ouvi-lo. Glória a Deus. O ensinamento de Jesus. Agora esse primeiro, no terceiro, que é no versículo 3, quando ele diz bem-aventurados humildes, ele está entrando numa parte da palavra para mexer com a pessoa. Por quê? Porque está dizendo que a gente não pode ser arrogante. Está dizendo que a gente não pode tomar um ar de superioridade com os outros. Está dizendo que a gente tem que ser humilde de coração. Jesus está indo na contramão dos arrogantes. Jesus está indo na contramão daqueles que se achavam. Jesus está indo na contramão daquele que tinha um narizinho em pé de superioridade. Então Jesus está dizendo, bem-aventurados humildes de coração. Aleluia! Glória a Deus! Quantas das vezes você depara com pessoa que quer estar mais do que você? Tem pessoas que querem realmente, às vezes, te humilhar. Tem pessoas que, às vezes, quer te deixar lá no chão. Tem pessoas que quer, às vezes, te deixar para baixo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixa ninguém te deixar para baixo, porque o Senhor é contigo. É Ele que te abençoa. É Ele que te restaura. É Ele que trabalha por você. É Ele que, aleluia, está contigo. É Ele que vai fazer, Ele que faz, Ele que refaz. E quando Ele faz, ninguém consegue desfazer o que Jesus faz. Chamanta aí de Corundarabachá. Aleluia, Jesus. Os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? O reino não é dos arrogantes. O reino não é dos prepotentes. O reino não é dos achistas. O reino, o meu reino, é dos humildes de coração. Você já viu aquela pessoa que você não dá nada por ela? Jesus olha para ela com o olhar clínico. E Jesus vê nela o que você não vê. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus vê nela o que você não consegue ver. Oh, aleluia! Jesus vê nela o que você não consegue ver. Ei, escute. Quando o sacerdote é enviado na casa de Jessé, ele não via, nem muito menos Jessé via o que o Senhor já estava vendo. Na casa de Jessé ele via Davi e não via os demais, enquanto os outros só viam os bonitos, lindos, maravilhosos, os bombados. É só uma força de expressão, viu, gente? Versículo 4. Bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Porque serão consolados. Eu pouco preguei nesta palavra. Quase não falei. Alguém já viu eu pregando nessa palavra aqui? Porque a interpretação dela é tão fácil,
está tão estampada diante dos nossos olhos, né? Mas Billy Graham pregava uma palavra simples. Billy Graham pregava uma palavra: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Era a palavra de Billy Graham, a pregação dele. Ele passou toda a vida dele pregando essa palavra. E cada vez que as pessoas ouviam Billy Graham pregar esta palavra, se convertia o Evangelho, se convertia o Evangelho, se convertia o Evangelho, se convertia o Evangelho. Aleluia! Se convertia a Cristo. Billy Graham é considerado um dos maiores que impactou milhões de pessoas, os que mais ganhou alma para o reino de Deus. E outra coisa, Billy Graham, reconhecido por todos os presidentes da América, ele era conselheiro dos presidentes. Na morte de Billy Graham, a Casa Branca fez homenagem a Billy Graham. Quer dizer, é um homem respeitado por ser um grande evangelizador, pregador do evangelho, protestante no meio do povo cristão e respeitado no meio dos políticos de todos os países. Por que que isso aconteceu com Billy Graham? Porque ele era simples. Oh, e as pessoas viam nele Jesus. Ele exalava dele Jesus. E aqui a palavra está dizendo o quê? Versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem que não chorou aqui? Quem que nunca chorou? Uma vez eu chorei sozinho. Uma vez eu chorei sozinho, tranquei no meu quarto, e aí eu fui parar de joelho, fui orar, e quando de repente eu estava chorando e chorando. Aliás, que sempre que eu oro na presença do meu Rei, o Todo-Poderoso, eu choro. Aleluia. Não tem como não chorar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não tem como não chorar, estamos diante dEle. Não tem como não chorar, estamos derramando, estamos nos entregando a Ele. Não tem como não chorar. Só que esse dia o choro foi diferente. Sabe aquele choro que você chora? Porque às vezes está acumulado dentro de você e você precisa chorar. Mas você não quer chorar perto de pessoas e demonstrar para pessoas que você é uma pessoa chorona. Aí você se derrama na presença do Senhor. Esse dia eu disse: não, na presença dele eu choro. Oh, na presença dele eu me derramo. Eu chorei, e eu chorei, e eu chorei. Quando eu terminei de chorar, eu estava sentindo outro homem. Chora, irmão, quando as coisas não estiver bem, irmão. Começa a chorar, irmão, quando as coisas não estiver bem. Mas não é aquele choro de crocodilo. É um choro verdadeiro. É jogar para fora o que está incomodando. É jogar para fora o que está atrapalhando. É jogar para fora o que é impedimento. É jogar para fora, aleluia, porque Ele, o Senhor, Ele pode resolver o seu problema. O que eu não posso, Ele pode. O que os irmãos que estão do seu lado não podem fazer, Ele pode. Xarabacanda, Ele pode. Pastor, resolveu. Primeiro, que eu me senti bem em chorar junto com ele. Segundo, que depois o Senhor abençoou. Oh, aleluia. O que ele está dizendo aqui? Bem-aventurado os que choram. Então não é feio chorar, é bem-aventurado.
chorar, porque serão consolados. Quando então você percebe quando você chora, e eu estou dizendo chorar junto com o Senhor, chorar junto com o Deus Todo-Poderoso, porque chorar para pessoas que não estão nem aí para você, para quê? Você chorar para pessoas que nem estão nem aí para a sua vida, para que isso? Então vamos chorar na presença do Rei da Glória. Sabe por quê? Porque a palavra diz, quando você chora, e Ele está, aleluia, vendo o que está acontecendo contigo, Ele te consola. Ele te consola, Ele é o Consolador, Ele é o Consolador, Ele nos consola, e Ele está aqui nesta noite, o Consolador está aqui, Ele está aqui. Olha, Ele faz vários papéis, e agora Ele está na condição de Consolador, para nos consolar. Ele está na condição, aleluia, de restaurador, para nos restaurar. Ele está na condição de advogado, para advogar as suas causas. Ei, Jesus poderoso, aleluia. O versículo 5 ele diz o quê? Bem-aventurado os mansos, porque herdarão o quê? A terra. Tem gente, sabe por que ele está falando bem-aventurado os mansos? Porque o que tinha de gente bravo naquela época, gente valente, né? Eu mato, eu destrói, eu acabo com você, certo? Eu mando você para aquele lugar, certo? Para os quintos dos infernos. Tinha gente desse jeito, valente, gente ruim, certo? Tem gente ruim, tem ou não tem, gente? Coração ruim, certo? Pessoa ruim, pessoa brava, pessoa que não olha para o outro, pessoa que não tem misericórdia do outro, pessoa que não tem um olhar de misericórdia, de compaixão. Ele está dizendo, olha, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, não é os brabos não. Não é os brabos não, é os mansos. Não quer dizer que você tem que deixar as pessoas subir no seu pescoço, não. Aí não, né? É ou não é, gente? Não quer dizer isso aqui, não. Porque tem gente que quer subir no seu pescoço, colocar uma canga em você, é ou não é? Você sabe o que é canga, né, gente? A irmã Liz que já sabe o que é canga. Tem que subir no seu pescoço, colocar uma canga no seu pescoço. Não, ele não está falando disso aqui, não. Ele está falando dos bravos, dos valentes, né? Agora o versículo 6 diz o quê? Bem-aventurados os que têm o quê? Os que têm o quê? Fome e sede de justiça. Aleluia! Irmão, pastor, eu tenho que ter fome? Tem. Aquela mulher que estava no poço, Jesus pediu para ela o quê? De beber água. Água faz o quê? Mata a sede. Só que Jesus tinha mandado eles comprar o quê? Comida. Por quê? Para eles juntos comer. A comida vai matar o quê? A fome. Então, duas coisas aconteceu aqui. Jesus mandou comida, água já estava ali. Eles foram. A mulher chega. E o Senhor é judeu. E pede de beber uma mulher samaritana. Ah, Jesus. Jesus vai impactar a vida dessa mulher. E ela começa a beber da fonte. Não daquela fonte, mas da fonte que é Jesus. A fonte da vida. Disseste bem. E Jesus começa a falar com ela. E Jesus começa a falar com ela. Quando ela percebe, ela estava impactada por beber da verdadeira fonte. Jesus abre a curiosidade dela. Primeiro a abrir a curiosidade dela é dizer para ela que a água
que ela ia beber, que ele ia dar para ela. Nunca mais, nunca mais. Abriu. Imagina, eu chego para a irmã Silene, minha irmã Silene, eu tenho uma água, minha irmã. Ah, que água boa, irmã Silene. Até vou beber uma água aqui, falei de água, deu vontade, né? Vocês veem eu bebendo água, dá vontade de beber uma águazinha, né? É bom. Ei, Jesus falou assim, ó, tem uma água aqui. Mas essa água que eu tenho, se eu dar para você nunca mais vai ter sede. Hein, Dedé? Imagina Jesus falando para você, Dedé. Você nunca mais vai ter sede na vida. Você fica curioso ou não fica? Eu quero saber dessa água. Eu quero beber. A mulher ficou ansiosa já. Porque mulher é ansiosa por si própria. Não é, irmã? A irmã Lídia falou. A mulher é ansiosa. Eu fui lá em casa. Disse, Rosângela, eu tenho um negócio para te falar. Ah, Jesus da glória. Hein, Rosângela? A Rosângela fica cansadinha, porque ela está trabalhando até às 6 horas. E tem dia que ela chega lá em casa às 6h30, porque até, né, tem dia que eu vou buscar ela, né? Mas ela gostou, por quê? Porque um dia que ela trabalha, o outro ela não trabalha, fica dentro de casa. Ela gostou assim. A curiosidade. O irmão João, é irmão João, viu? O irmão João, por que não fala amor, amorzinho, né? Igual. Você gostou, né, Lúcia? Amorzinho. Não. Ô, irmão João. Sim, Rosângela. E aí? O negócio você ia falar para mim? Depois eu falo. Não, fala agora. Não aguento não, fala agora. Vou ficar esperando, não aguento mais isso não. Você não vai falar ou não vai? Para que você me falou que vai falar? Você está entendendo, gente? Mas é assim, a mulher tem a ansiosidade, a vontade de querer saber. Mas Jesus fez isso, ele provocou. E ela estava ansiosa para beber da água. E bebeu da água. E bebeu da água. Aleluia. Os discípulos chegam e encontram. Já chega com comida. Para quê? Para comer. Mas a comida que Jesus está falando aqui é uma comida mais sobrenatural, espiritual. É o que está acontecendo hoje aqui com a gente. Uma comida, uma palavra viva da parte do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Você já viu quando a gente está anêmico espiritualmente? Pastor, tem anemia espiritual? Tem. Anemia espiritual, você fica doente sentimentalmente. Você come peixe, você pode comer carne, arroz, batatinha, pode colocar muita coisa boa no meio, mas está tudo ruim por você. Não, está faltando alguma coisa, mas estou com vontade de comer, mas está não sei, está um buraco lá dentro, está um vazio. Aí você começa a sentir que tem um vazio. É a falta da palavra de Deus, é a falta da palavra, é a falta do pão vivo que desceu do céu. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Eu quando quero para abrir a minha apetite, vou para um peixe assado. A palavra de Deus abre o apetite de qualquer indivíduo. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante como uma espada de 2 gumes. Meu Deus.